Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos meditar em Gênesis, do capítulo 31 ao capítulo 33. No capítulo 30, nós encerramos falando sobre as riquezas de Jacó que foram aumentadas, o quanto Deus o prosperou, o quanto Deus abençoou, tudo que Jacó fez. E essa bênção de Deus, essa prosperidade sobre a vida de Jacó, no capítulo 31, começa a trazer um certo problema para ele, porque os filhos de Labão começam a questionar a honestidade de Jacó. Eles começam a dizer que o pai deles está empobrecendo porque Jacó de alguma forma está defraudando Labão. E com essa conversa dos filhos começa a mexer com o coração de Labão e acaba prejudicando o relacionamento dele com Jacó. Quando Jacó percebe que Labão está indiferente com ele, ele resolve que tem que voltar embora. E no capítulo 3, Deus diz para ele: volta para a terra do seu pai, para a terra do seu avô, e eu estarei com você. Então Jacó chama suas mulheres, Raquel e Lia, e conta para elas tudo o que aconteceu. Todo o tempo que ele esteve na casa de Labão, ele trabalhou muito, e ele começa a dar detalhes do tanto que ele trabalhou para Labão. Por 14 anos ele trabalhou para ter as filhas dele, e agora há 6 anos ele estava trabalhando. Ele disse que ele trabalhou de forma honesta esses 6 anos, apesar de Labão ter tentado muitas vezes prejudicá-lo. O texto fala que 10 vezes Labão trocou o seu salário e ele foi aceitando, foi deixando aquilo daquele jeito, mas agora o relacionamento dele estava ficando muito complicado. Então ele convence suas mulheres a ir embora e elas aceitam, né? Ele monta as mulheres e seus filhos nos camelos e começa a ir embora, junta tudo que ele tem e foge de Labão. O texto diz que 3 dias depois Labão foi informado do que tinha acontecido e ele começa a perseguir a Jacó, com a intenção de fazer com que eles voltem. Porém, Deus dá um sonho a Labão pedindo que ele deixe Jacó em paz. Deus alerta a Labão de que não é para ele impedir a caminhada de Jacó. Mesmo assim, ele encontra Jacó e ele acaba tendo um conflito com Jacó, questionando por que Jacó foi embora, por que deixou ele sem avisar, poderia ter feito uma festa, poderia ter se despedido. E nesse momento Jacó abre o coração, né, questionando tudo que ele fez, todo o trabalho que ele teve, tanto que ele fez para que Labão pudesse de alguma forma ser abençoado. Ele acaba falando do tanto que ele foi prejudicado, porque o texto fala que quando um animal selvagem despedaçava uma ovelha, ele dava da dele para que Labão não fosse prejudicado. E aqui nós vemos o desabafo de um homem que estava tentando ser honesto, né? Apesar da fama dele de engano, nesse momento ele tinha trabalhado com honestidade para, de alguma forma, favorecer Labão, mas a mão de Deus estava sobre ele. Ele não estava enriquecendo ilicitamente, mas ele estava fazendo aquilo que era certo. E ele desabafa tudo para Labão, e Labão acaba permitindo que ele vá embora. Faz um acordo, sela uma aliança com ele, um pacto de que não faria com que ele voltasse, que não tomaria nada dele, apesar de ter ficado preocupado com uma situação. Labão questiona porque um ídolo dele foi roubado. Raquel levou um ídolo de Labão, né? Mas entre ele e Jacó foi selada uma aliança, um acordo, e ele permitiu que Jacó voltasse para sua parentela em paz. Ele não impediu. E esse desabafo, irmãos, ele nos faz pensar o quanto, às vezes, uma pessoa que comete erros, ela acaba sendo tida, mesmo depois que o tempo passa, como alguém que ainda engana. Já tinham se passado 20 anos e Labão conhecia a fama de Jacó. Sabia que ele era enganador, que ele era trapaceiro. Por isso aqui Labão questionou a honestidade dele e ele desabafou, ele demonstrou que ele tinha mudado, que o seu caráter já não era o mesmo, que ele tinha trabalhado honestamente durante todo esse tempo. No capítulo 32, Jacó segue viagem e a palavra de Deus diz que ele acaba preparando presentes para o seu irmão, porque quando ele está indo embora, chegando mais perto, ele começa a lembrar que Esaú tinha uma promessa de matá-lo. Esaú tinha raiva dele pelo que ele fez com ele, pelo prejuízo que tomou. Então ele começa a preparar mensageiros para que vá diante dele, levando presentes para Esaú. Ele pensa, se os meus mensageiros forem e levarem presentes, Esaú provavelmente vai amolecer, não vai ficar tão bravo comigo, não vai ficar tão irado e vai entender, né, que eu me arrependi. E esses homens começam a levar esses presentes, né, e quando eles voltam, eles trazem uma mensagem para Jacó. Eles dizem assim, olha, Esaú está vindo com um bando de 400 homens. E nós vemos aqui Jacó tremer. O texto diz assim, quando ele ouviu essa notícia, ele ficou apavorado. Pense, um irmão bravo,
com razão, né, indignado, e agora vindo contra ele com 400. Ele pensa já nele, nas mulheres, nos filhos, em tudo que ele estava levando, todos os seus animais. Jacó, né, Esaú poderia vir e matar todos eles. E a palavra de Deus diz que ele faz um clamor, ele ora a Deus. E esse versículo 9 do capítulo 32 fala da oração dele, irmãos. Uma oração que é bastante inteligente, porque traz à memória as promessas de Deus. Ele diz assim: Senhor, o Senhor é Deus do meu avô Abraão e do meu pai Isaque. O Senhor me disse, volte para a tua terra, para os seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Eu não sou digno da tua bondade. Eu sou seu servo que saí da casa do meu pai, atravessando o rio, somente com um cajado. E agora eu estou voltando com família, com servos, em 2 caravanas. Por favor, me salve do meu irmão. Eu estou com medo que ele venha me atacar, tanto a mim quanto as minhas mulheres e os meus filhos. Mas o Senhor prometeu, certamente te tratarei bem e multiplicarei a tua descendência. A oração dele foi inteligente, irmãos, porque a oração dele foi baseada nas promessas de Deus. Ele lembrou que Deus tinha prometido que faria dele um homem que voltaria para a sua terra, que seria abençoado em tudo que ele fizesse. E agora ele estava voltando, e essa situação não poderia impedir que ele chegasse até a sua terra. Ele diz aqui: eu saí só com o cajado na mão, eu saí tão humilhado, tão pobre, fugindo do meu irmão, e agora eu estou voltando com 2 caravanas, porque o Senhor me abençoou. Então me proteja do meu irmão, faça alguma coisa para que ele me receba. E aqui nós vemos que Jacó estava com medo, porém confiando nas promessas de Deus. E ele passou a noite toda nesse lugar, no vale, lutando, né? Porque apareceu um anjo do Senhor nesse vale, no qual ele começou a ter uma luta, né? Durante toda a noite ele esteve lutando com esse anjo, clamando a bênção de Deus, clamando a vitória. E esse anjo diz para ele assim: me deixa ir embora. E ele diz assim: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Essa luta é mais uma das partes que nós conhecemos da Bíblia, que muitas vezes nós não conhecemos o contexto dela, né? Quem nunca cantou Jacó segurou o anjo, ou ouviu falar dessa luta de Jacó com o anjo, e aqui nós vemos uma luta que aconteceu para que se cumprisse aquilo que Deus tinha para a vida dele, ele tinha que lutar. Para que ele fosse transformado, ele precisava lutar. Ele não poderia mais voltar para sua terra como Jacó que saiu de lá fugido, como Jacó que tinha costume de enganar para tirar proveito. Deus precisava mudar a situação, Deus precisava mudar o coração de Jacó. E aqui, quando ele luta com esse anjo, ele diz assim: eu só vou te largar quando você me abençoar. O anjo fere a sua perna. E o texto diz assim que ele lutou com Deus. No versículo 30 diz: Jacó chamou aquele lugar Peniel e diz: vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Quando Jacó saiu daquele lugar, ele estava totalmente transformado. O Senhor mudou o nome de Jacó. De enganador, ele passou a se chamar Israel, príncipe com Deus. Ele lutou com Deus e ele mudou a situação, não somente física dele, né, mas a situação, a posição espiritual dele, de enganador, daquele que tirava proveito, daquele que queria, de alguma forma, ganhar aquilo que não era dele. Agora ele era um homem que tinha lutado com Deus e tinha vencido. A sua posição espiritual tinha mudado. Ele tinha mudado de conceito, ele tinha visto Deus face a face e agora ele poderia voltar para a sua terra e ali ser abençoado e prosperar. E no capítulo 33 nós vemos a reconciliação entre ele e Esaú. Irmãos, com certeza, enquanto ele lutava com o anjo do Senhor, o Senhor preparava o coração de Esaú para esse encontro. Esaú não estava vindo com 400 homens para dar bem-vindo ao seu irmão. Provavelmente ele estava vindo para tirar satisfação com o seu irmão. Mas aqui Deus trabalhou no coração de Esaú. E o capítulo 33 mostra um encontro emocionante. Os dois se encontraram, se abraçaram e selaram a paz entre eles, mostrando o que Deus faz quando ele trata no coração das pessoas. 20 anos se passaram. Talvez nesses 20 anos Esaú tenha guardado tantas mágoas, tenha lembrado com tanta mágoa daquilo que o seu irmão lhe fez, mas agora o Senhor tinha curado o coração de Esaú. E eles puderam se reconciliar, puderam se encontrar ali e quebrar tudo aquilo que tinha ficado do passado para um novo tempo, né? Jacó apresenta a sua família para Esaú, seu irmão conhece suas cunhadas, seus sobrinhos, e eles selam a paz entre eles. Que Deus abençoe a sua vida, até a próxima.